Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Um bom dia para você. Bom dia, pessoal de casa. Seja bem-vindo. Você percebeu o texto que nós começamos hoje o dia? Porque nós queremos pensar nisso, né, professora? Que Jesus Cristo nos foi dado. Você já parou para pensar nessa palavra? Ela é muito importante. Jesus não nos foi emprestado. Não foi por um tempo. Ele nos foi dado para sempre. Cristo é seu. Diga amém. Amém. E ele nos foi dado porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito para a sua vida. E ele quer que você viva dentro desse propósito. E é por isso que nós estamos aqui, Ellen. Essa hora a gente está acordado fazendo o quê? Buscando o propósito de Deus para esse dia. E eu estou feliz que você está aqui com a gente. Muito feliz que você acordou cedo para buscar o Senhor. E nesse momento, nós queremos nos ajoelhar na presença do nosso Cristo e orar a Ele e pedir a bênção dEle para esse dia. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus, nosso bom Pai, que bom é estarmos aqui. Que bom é usufruir da Tua presença, Senhor. Que felicidade há no nosso coração em saber que a cada manhã podemos nos ajoelhar, podemos abrir a Tua palavra e ouvir a Tua doce voz. Que bom é saber que nós podemos ter a ação do Teu Espírito sobre a nossa vida e assim, Senhor Deus, o nosso coração mansamente ser guiado por Ti. Obrigada, Senhor, são privilégios e bênçãos tremendas que recebemos através da pessoa de Jesus. E nós queremos neste momento nos achegarmos ainda mais. Nós queremos neste momento estar cada vez mais perto de Ti. E que agora, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no meio de nós. Se há, Senhor Deus, alguma barreira que impeça de ouvirmos a Tua voz, nós confessamos diante de Ti, pedimos o Teu perdão e imploramos que o Senhor nos ajude. Nós nos entregamos a Ti, orando em nome de Jesus. Amém. E assim, Cristo, ao ser ofertado, ao se dar por cada um de nós, Ele nos dá a oportunidade de viver uma vida diferente da qual nós estaríamos predestinados a viver. Porque o mal nos predestinou para a morte eterna. Todos nós estaríamos mortos, sem nenhuma possibilidade de chance se Cristo não tivesse intervindo. Então Ele veio e nos deu a possibilidade de viver. Nos deu a possibilidade de ser feliz e a possibilidade de salvação e salvação para sempre. E nós temos que viver dentro desse propósito. Mas às vezes, professora, às vezes eu não sou tão forte como Sansão. Mas não é dos fortes a vitória. Mas, professora, às vezes eu não corro tão veloz como Azael, soldado de Davi. Nem sempre a vitória é dos que correm melhor. E de quem é a vitória, professora? Dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Amém? Agora, veja, pessoal de casa, hoje nós vamos falar o nosso verso, que é tão simples, tão fácil. Apocalipse 14, todo mundo sabe esse texto, não é? Não é Apocalipse 14? Não é, não? Ô, gente, é ou não é? Vocês estão me deixando com dúvida. É que a gente mudou ontem, até eu fiquei aqui, Apocalipse 14, Salmo 100. Não, Apocalipse 14. Muito bem, nós estamos em Apocalipse 14. Ah, um texto muito fácil. Pessoal de casa, não é fácil esse texto? Muito fácil. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, dizia o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo.
Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu a grande cidade, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, dos 6 a 10. Espera aí, calma. Não se aveste. Diga amém. Amém. Ela falou direitinho? Sim. Nem teve cola. Não foi, Irene? A tradução um pouquinho diferente. Olha. Então, né? Tradução diferente, mas graças a Deus deu certo. Amém. Obrigada, Irene. Deus te abençoe. Quem mais? Mais um corajoso. Tem mais um corajoso? Mais um corajoso que vem aqui falar o texto comigo. Rapaz, eu vou chamar pelo nome, Paulinha. Tu acha que eu chamo? Estou olhando para uma ali agora. Eles estão todos desesperados. Não me chame, não me chame. Que tal a gente chamar uma criança? Uma criança que vem aqui falar Apocalipse 14 comigo. Uma criança, cadê? Eita, houve silêncio no céu. Aqui, ó, uma corajosa. Ah, Sofia. Sofia, você tem que falar em François. É francês. Bonjour. Não, Apocalipse 14 em francês. Ah, não. Então, você vai falar comigo Apocalipse 14? Vai? Tá bom. No 3. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Amém. Sofia, foi fácil ou foi difícil? Foi mais ou menos. Você tem que dizer que foi fácil para o pessoal de casa ter ânimo de decorar. Entendeu? Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus, porque nós temos a chance de decorar aquilo que é a nossa missão. Como povo remanescente, como igreja levantada no tempo do fim, nós temos essa missão de levar ao mundo a verdade sobre a lei de Deus. De levar ao mundo a verdade sobre o sábado, aquele que criou todas as coisas, e intimarmos todos a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Amém?
Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, queridos que estão em casa. Louvado seja o nome de Deus. E eu estou muito contente por falar desse assunto hoje, que me leva lá para a minha infância. Qual é o assunto que vamos falar? Juízes 13. Abre aí correndo a sua Bíblia. Em Juízes capítulo 13 a 16. É uma história tremenda. Eu me lembro quando nós éramos crianças, meu pai nos colocava na sala de casa e ficava contando histórias da Bíblia. E era um momento muito especial para nós. Uma das histórias que eu ouvi muitas vezes foi a história de Sansão. E vejam só, eu sou a única menina lá de casa. Então é Maísa e mais 3 meninos, né? E eu me lembro que quando eu falava, nossa, Sansão é fortão. E meus irmãos falavam, e bestão. E eles diziam, e bobão. Eles falavam também, eu ficava, mas por quê? Eu entendia depois que eles estavam morrendo de ciúme do tal do Sansão fortão. Eles não aguentavam e eles ficavam arrumando o dia todo, falando alguma coisa. No dia da história de Sansão, era o dia que eles falavam alguma coisa ruim a respeito de Sansão. Falavam, o feião, esquisitão, falavam assim. Mas por que Sansão chamava tanta atenção? Que interessante. Que história tremenda. Sansão, um dos juízes de Israel, veio numa era de apostasia, numa época terrível em que o povo estava escravo dos filisteus. Aí na sua Bíblia diz assim, ora, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Deixa eu comentar uma coisa, não existe como fazer uma coisa errada e não ter resultado. Sempre vai ter. Pouco ou muito. Depende da nossa conduta na frente do nosso pecado. A nossa conduta na frente do nosso erro é o que determina o que vai acontecer depois. Nós às vezes plantamos misérias. Olha bem, quem planta ventos, colhe tempestades, não é isso? E Deus nos dá 1000 chances de resolver as coisas. Não foi diferente com Sansão. Dá uma olhadinha. Um dia, uma família lá, do povo de Israel, pode passar filho, olha lá, tiveram uma coisa interessante. Uma mulher estava no campo e ela recebeu a visita de um anjo que lhe deu instruções claras. Quais foram estas instruções? Olha lá, quanto aos hábitos e também quanto ao tratamento do filho que haveria de nascer. Aí ele disse, olha só, presta atenção, não bebas vinho ou bebida forte ou coma coisas imundas. Olha que interessante. Você vai ter um filho que vai ser diferente de todos os outros. Eu vou te dar algumas instruções. Você não pode beber nem se alimentar de algumas situações que são uma miséria para a sua vida. Olha lá, aí ela voltou para casa, falou com o marido dela orou a Deus, Senhor, me mostre quem é esse homem que falou com a minha mulher. E ela, por favor, a gente quer entender tudo que a gente vai ter que fazer com essa criancinha. Voltou para o campo, a mulher lá para poder trabalhar, e de repente apareceu o anjo de novo para falar com ela. E ao conversar com ela, disse, olha, você vai ter que cuidar muito do que você come. Ela saiu correndo, aqui está o homem que falou comigo, venha cá. E então o anjo falou com os dois. O que foi que o anjo disse? Olha que coisa interessante, vai lá, presta atenção. O capítulo 13 de Juízes, você vai encontrar o que foi que ele falou, verso 7. Mas ele me disse, tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até o dia de sua morte. Olha que interessante. E é muito importante que a pessoa compreenda o que é isso. O que são essas comidas imundas? Vamos entender bem o que foi que Deus tinha dito? Por favor, que todo mundo preste atenção agora, em nome de Jesus. Deus tinha uma importante obra para o prometido filho de Manoá realizar. E foi para assegurar-lhes as habilitações para esta obra que os hábitos de ambos, mãe e filho, deveriam ser cuidadosamente regulados. A mãe não podia comer o que não devia, nem fazer o que não devia, mas quem também não poderia depois de nascer? Quem que não podia? A criancinha. Olha isso aqui agora. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Foi a instrução do anjo Manoá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Agora, o filho será influenciado para o bem ou para o mal pelo quê? Pelos hábitos de quem? Da mãe.
ela própria deve ser governada pelo quê? Princípios, e praticar a temperança e renúncia de si mesma, se quer o bem-estar do filho. Mas vocês não já ouviram dizer assim, ó, mamãe pode fazer o que quiser, se estiver gravidinha, dê para ela o que ela tiver vontade. Já ouviram isso? Não é verdade. Se ela tiver vontade de comer um negócio maluco, ela vai comer aquilo? Ela vai fazer aquilo? Nunca. Isso é muito sério. Por quê? Porque o Senhor Deus pede que seja cuidado. Agora, observe essa parte, ó. Conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto à necessidade de satisfazer todo desejo e inclinação, mas tal ensino é falso e pernicioso. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sob a obrigação mais solene de exercer o quê? Mais solene de exercer domínio de si mesma. Ó, avante. Agora veja esse próximo. Pode dar uma olhadinha. Quem também está envolvido nisso? E os pais, bem como as mães, acham-se incluídos nessa responsabilidade. Por que o pai também? Por que o pai também precisa mudar de alimentação, de hábitos, de vida? Olha o porquê. Gente, essa parte aqui eu achei terrível. Olha o que diz. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características. A gente sabe que nossos filhos são parecidos conosco. Mas quais características Deus está levantando aqui? Mentais, físicas e suas disposições e apetites. Você está vendo o que você é hoje? Sabe a situação que você está, a luta que você tem? Você recebeu do seu pai e de sua mãe. Foi herança. A primeira herança que concedemos aos nossos filhos é a nossa inclinação de caráter. É sério isso ou não? Então saiba, hoje você está lutando porque teu pai e tua mãe tiveram isso. Agora, se você não vencer isso, quem que vai lutar também contra hábitos miseráveis? Seus filhos. Essa é uma realidade. Agora, olha isso aqui. Alcoólatras, como resultado da intemperança paterna, tanto mãe e pai, as crianças muitas vezes têm falta do quê? De força física e de capacidade o quê? Mental e que mais? Moral. Isso não é brinquedo. Entenderam a seriedade? Ó, alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino muitas vezes lega à prole como herança os seus desejos o quê? Impuros. Sabe, uma pessoa cheia de envolvimento na miséria e na desgraça, envolvido em pornografia, envolvido em vida fácil. O que ela passa para o filho? Seus desejos impuros. Entenderam isso? Avante, olha o que mais. E mesmo moléstias repugnantes. E como os filhos têm mesmo menos poder para resistir à tentação do que o tiveram seus pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou idiotas. Entenderam a seriedade disso? Isso é muito sério. Irmãos, aí está a razão que o Senhor Deus pede que a coisa seja mudada, transformada na nossa maneira de ver. Pode passar. Agora veja, olha a indagação. Gente, eu queria muito que vocês lessem isso aqui agora. Vamos ler juntos? Você que está em casa, não deixe de prestar atenção nessa parte. Se eu pudesse espremer a razão pela qual o anjo, o Deus eterno, veio falar com Manoá, eu deveria dizer essa parte. Quer ver? Olha o que diz aqui. A indagação de cada pai e mãe deve ser: que faremos pelo filho que nos nascerá? O efeito das influências, o quê? Pré-natais, tem sido por muitos considerado levianamente, mas a instrução enviada do céu àqueles pais hebreus e 2 vezes repetida de maneira mais explícita e solene, mostra como é esse assunto considerado por nosso Criador. E não era bastante que o filho prometido recebesse o bom legado dos pais. Este deveria ser seguido de um ensino cuidadoso e da formação de quê? Hábitos o quê? Até a criancinha. Mamãe, olha, você tem que criar seu filho com o hábito correto, mamãe. É isso que estava sendo dito para a mamãezinha de Sansão. Não é só vocês que têm que parar de comer o que não presta, de viver errado. Seu filho tem que ser criado em hábito correto. Avante agora, Deus determinara que o futuro juiz e libertador de Israel fosse desde a infância ensinado no quê, gente? Estrita o quê? Devia ser nazireu desde seu nascimento, achando-se assim posto sob proibição que, gente?
perpétua do uso do vinho ou de bebida forte. Agora eu quero que vocês leiam comigo essa parte grifada. As lições de temperança, renúncia e governo de si mesmo devem ser ensinados às crianças mesmo desde a primeira infância. Entenderam isso? E aí os pais engravidaram. E o menino nasce. Agora começa o capítulo 14, que é uma das coisas mais sérias. Gente, que capítulo sério. Sansão cresceu. E ele era grandão, né? Lá estava Sansão, aquele homem com tranças imensas. Diz que as tranças dele eram muito grandes. Avante, pode passar, por favor? Eu não estou conseguindo passar aqui. Eu queria, antes, porém, de falar de Sansão, comentar sobre um negócio. A Bíblia fala sobre animal limpo e animal imundo. A Bíblia comenta comidas imundas e comidas limpas. Não foi isso que o anjo falou? Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso? Pode passar o outro, filho. Olha, vamos entender quais são os 3 tipos de alimento? Deus deu alimento ideal. Quais são? Frutas e sementes, né? E depois ele instruiu também com verduras e ervas do campo. Isso veio da boca do próprio Deus. Eu quero que vocês comam isso, foi o que ele disse. Aí o homem começou a comer carne desenfreadamente depois do dilúvio, porque a carne só era para ser comida até que nascesse novamente as verdurinhas. Mas o que foi que aconteceu? O homem continuou comendo. Então, Deus começou a falar, olha, eu tolero que você coma carne, mas então eu vou te mostrar quais são as limpas e as imundas. Não é a vontade de Deus. É uma alimentação tolerada, mas a sua resistência vai abaixar. Você não vai se tornar tão capaz. Aí o que é essa alimentação de animais limpos? E tem a condenada que são animais imundos. Como é que é isso? Dê uma olhadinha, próximo aí. Dos peixes existem umas características naqueles que a gente pode comer. Aliás, que é tolerado, né? Não é que pode, é tolerado. Quais são? Sardinhas, gós, salmão, merluza. E quais são os impuros que todo mundo come por aí? As pessoas comem, são iguarias. Quais são eles? Isso é muito importante você entender. São o camarão, caranguejo, piraia, polvo, os frutos do mar, essas coisas todas que o povo por aí come. E você tem que pensar sobre isso. Qual outro também é considerado imundo? Ó, peixes limpos que têm escamas. Peixes imundos têm couro. Entendeu? Avante, olha lá. Exemplo de animais limpos, aqui está o boi, carneiro, ovelha, bode, cabra, vaca, cervo. Animal imundo, porco, coelho, lebre, roedor, todo roedor, capivara, né, rato, camundongo, camelo, cavalo, tudo isso é animal imundo. Avante, agora vamos ver das aves. O que é imundo das aves? O pessoal sabe que pode comer galinha, é tolerado, né? Tolerado que se coma galinha, os animaizinhos que não tem, você lembra, nas patinhas deles não tem essa membrana, né, que segura um dedo no outro. Os que não tem isso pode comer. Olha lá, então vamos lá. A águia marinha, o açora, o falcão, toda espécie de corvo, o abutre, avestruz, mocho, gaivota, gavião de qualquer espécie, isso não se come. Entendeu? Aliás, você não devia comer carne nenhuma, para ser bem honesta, tá bom? Então pense sobre isso, avante. Agora, os quadrúpedes limpos, boi, cabra, ovelha, veado, gazela, corça, cabra montês, antílope, ovelha montês, gamo, touro, búfalo, entenderam? Avante. Mas Deus dá essa lista em Levítico 11, onde o Senhor Deus diz quais são os impuros, quais não são impuros. E a família de Sansão sabia disso. Pode passar, avante. Aqui está a razão, uma das razões pela qual o Senhor Deus pediu que não comesse. O povo antes do dilúvio não comia carne da família de Adão. Olha como eles viviam, olha que coisa linda. 930 anos, 905, 895, 969, 912. Olha, vivendo quase 1000 anos. Mas depois que começaram a comer carne, 438, 239, 148, 175, diminuiu pela metade para menos. Entendeu a diferença? Se você quer viver mais e saudável, com a mente melhor, você se alimenta do... Lembra? Estrita temperança, tá bom? Então vamos passar avante agora. A verdadeira temperança o que é? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A verdadeira temperança. Vamos lá. Primeiro lá em cima, gente. Tem cabeçalho. Vocês não leram a parte de cima? 1, 2, 3. A verdadeira temperança. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Então não é só comer o que é saudável.
É dispensar o que não presta, né? Avante agora. Poucos há que se compenetram como deviam, do quanto seus hábitos no regime alimentar têm a ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade nesse mundo e seu destino que? Eterno. Ou também tem a ver com destino eterno? Sim ou não? Sim. Leia esse próximo aqui. O apetite deve sempre estar sob sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente e não a mente a serva do corpo. Entenderam isso? É importante ou não? Avante. Aí lá está o motivo dos meus irmãos rirem de mim na infância, né? Sansão, bem bonito. Mas o que aconteceu? Capítulo 14, Tainara, abre aí. E vamos ver aqui, ó. Disse Sansão olha só. Desceu Sansão a Tímina. Onde era Tímina? A terra dos filisteus. O que ele foi fazer lá? Eu preciso comentar uma coisa com vocês. Deus não vai te defender se você for de moto própria se envolver com o que não presta. Sabia ou não? Eu não estou falando de moto, tá? Não tô falando... Deus não vai te defender se você for por vontade própria, sabendo que está errado, se envolver no que não presta. O Senhor Deus deixará correr a curso livre. Desceu a Tímina, viu uma mulher bem que ele gostou lá dos filisteus, voltou para a mãe e o pai dele disseram assim, olha, ela me agrada aos olhos. E o pai e a mãe disse assim, não tem moça aqui no meio do povo de Israel para você se casar, mas ela me agrada aos olhos. Os pais foram fracos, sabia disso? E o interessante é que aqui tem um negócio interessante depois dessa partezinha. No versículo 14, olha lá. Por favor, veja aqui o verso 5, ó. Eu quero que vocês vejam o 4. Mas seu pai e sua mãe... o verso 5, desculpa. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. Lá foi ele visitar a mulher que ele gostava. Chegando às vinhas de Tímina, de repente viu um leão rugindo e saiu-lhe ao encontro. O que ele estava fazendo por esse caminho? Ele podia estar envolvido num lugar onde tinha vinhas? O que foi que o anjo tinha dito para a mãe dele? Nem uva, nem vinho, nem bebida forte, nem nada que provenha das vinhas. O que ele estava fazendo lá no meio das vinhas? Já parou para pensar? O que ele estava fazendo lá? E aí ele viu um leão. O que ele fez com o leão? Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo o leão, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai nem sua mãe fez saber o que tinha feito. Peraí, se você conseguisse matar um leãozão, você ia correndo chegar a contar para seu pai e sua mãe? Por que Sansão não contou? Ele estava onde? O que ele estava fazendo nas vinhas? Comendo uva. Ele podia fazer isso? Mas ele pensava, não tem problema, só um pouquinho. Sabe qual é o nosso problema? Só um pouquinho. Ele não contou para o pai e para a mãe. Agora veja o que continua. Olha, presta atenção aqui. Desceu, falou àquela mulher e ela lhe agradou muito. Ele foi lá namorar, né? Depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho para ver o corpo do leão. Ó, de novo ele sai do caminho e vai embora, olha lá. E ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de mel de abelhas. Tomou o favo na mão e foi andando e comendo dele. Tendo chegado perto de sua pai e sua mãe, deu dele e comeram. Porém, não lhe fez saber que tinha tirado do corpo morto do leão. Por que ele não contou para a mãe e o pai dessa parte? Por que não? Ele correu e pegou o mel tão gostoso, papai e mamãe. Toma aqui um pouquinho. Eu estou aqui repartindo o que eu tenho. Mas por que ele não contou essa parte? Ele não podia tocar em cadáver, ele era nazireu, mas ele estava fazendo o quê? Não acontece nada eu fazer o errado. Deixa eu esconder essa partezinha, deixa eu dar uma mentidinha para meu pai e para minha mãe. Deixa eu dar uma enrolada na situação, porque ninguém vai descobrir. Tu acha que tem alguma coisa que vai ficar escondida? Não vai. Essa é a verdade. Nada fica escondido. O Senhor Deus, infelizmente, ele tem que permitir que Satanás revele. E quando Satanás é que revela, é melhor você revelar. Se você revelar, você se livra. Agora, quando é Satanás que revela, ele faz um estrago terrível. E não foi diferente. Lá foi ele. Aí o pai dele e a mãe dele comeram, não disse nada, né? Um mentirosão, não é isso? Super mentiroso. Pronto. Aí ele chega, encontra lá, vai lá conversar com os filisteus. Eu preciso ler essa parte aqui. Pega aí seu livro.
Olha o que está escrito aqui nessa parte, que me toma um susto muito grande. E quando eu leio isso, falo, Senhor, meu Deus do céu. A parte que começa assim, a promessa divina a Manoá, acharam? Acharam? Eu preciso que todo mundo agora com isso na mão, ninguém fique sem. Eu preciso que você que está em casa leia essa parte com todo cuidado. A promessa divina Manoá, acharam isso? Olha lá, é o capítulo 54. Acharam? Então, olha que importante isso aqui agora. Você vai se assustar. Lá está Sansão, o bonitão, mas era um bobão. Por quê? Olha o que ele foi fazer. Olha o que acontece aqui. Você quer ver alguém acabar com a sua própria vida? Quer ver alguém acabar com a sua história? Não é só fazer coisinhas escondidas. Olha, ele foi gradativamente fazendo o que não prestava. No meio deste parágrafo, existe o seguinte: mas a associação com idólatras. O que é associação com idólatras? O corrompeu. Continua. Achando-se a cidade de Zorá próxima do território dos filisteus, Sansão veio a travar relação amistosa com eles. Irmãos, quantas vezes Deus vai precisar nos dizer que nós não podemos fazer a sociedade com quem não presta, com quem não é do nosso povo? Quantas vezes o Senhor Deus vai precisar nos dizer? Continua, olha o que diz aqui. Assim, em sua mocidade, surgiram camaradagem. Eu quero que vocês me expliquem o que é camaradagem. Bora, todo mundo. O que é camaradagem? Parceria, que mais? Concessões, cumplicidades. Eu vou ceder um pouquinho porque você não pensa igual a mim, mas eu vou ceder um pouquinho para você porque, de repente, eu posso te ganhar. Ó, que conversa feia. Camaradagem. Um pouquinho lá, um pouquinho aqui, olha lá, e o que aconteceu? Eita, vamos lá. Cuja influência lhe obscureceu toda a vida. Ah, peraí, a influência dos filisteus fez o que com ele? Obscureceu toda a vida dele. Gente, um negócio desse tamanho pode se transformar no quê? Numa miséria. E aí o que aconteceu? Ele insistiu tanto com os pais, que os pais cederam ao desejo dele. Pais permissivos. Olha o que diz aqui. O próximo parágrafo diz, exatamente quando entrava para a varonilidade, época em que devia executar sua missão divina, tempo em que, mais do que todos os outros, deveria ser fiel a Deus, ligou-se Sansão aos inimigos de Israel. Na parte principal de sua vida. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele chegou lá e começou a fazer um momento todo especial. Quis se exibir, né? No meio do povo da mulher dele agora, que ele está chegando no casamento, lá veio ele com 30 rapazes e ele veio todo feliz da vida e começou a falar enigmas. E aí o enigma dele, olha, bonitão, né? 7 tranças, olha que coisa tremenda, todo especial. E aí o que acontece? Ele veio e falou um enigma interessante. Não sei se vocês sabem que Sansão tinha uma veia poética. Sansão também era engenhoso, sensível, perspicaz. Era todo bonito. E aí ele falou lá o enigma. Então, não sei o quê. E aí ele disse, se vocês descobrirem, eu dou para vocês 30 capas novinhas. Agora, se vocês nos descobrirem, é você que tem que me dar. O que é que os filisteus fizeram? Chamaram a mulher dele e falaram, ó, vai lá e descobre o que é. Se você não descobrir, a gente dá um couro. Foi ou não foi? Nós vamos matar sua mãe e seu pai. O que aconteceu? Ela importunou ele, disse que importunou ele de tal maneira, uma esposa insistente, disse que ela chorou diante dele 7 dias, até que ele falou, tá bom, eu vou te contar o que é. Contou enigma, ela voltou e contou correndo para quem? Para os homens de seu povo. E ele correu, matou 30, olha só que situação, e trouxe a roupa desses homens, e trouxe e entregou para eles, falou, vocês mexeram com a minha cabrita, não foi? Para vocês saberem o que é que o meu enigma. E voltou todo bravinho, e largou a mulher dele lá no meio, voltou todo bravinho para o povo de Israel. Uns dias depois deu na telha dele, porque ele era assim, sabe? Dava na telha dele e voltou, lá estava ele para visitar a esposa. Quando voltou, ela tinha sido dada a outro homem. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou 300 raposas, pegou o rabinho delas, fez uns fachos, foi e acabou com as plantações dos filisteus todinha. E os filisteus pegaram e falaram, peraí que agora a gente sobe para até Judá. Subiram em Judá e falaram, vamos acampar aqui até vocês nos darem Sansão. Sansão tinha se escondido numa rocha lá. Aí sobe o povo de Judá.
Subiu o povo de Judá até na rocha, lá onde ele estava. Sansão, por que você fez isso? Olha a resposta de Sansão. Vai lá no verso 11 do capítulo 15. Gente, olha a resposta de Sansão. E eu queria que vocês tomassem susto disso aqui. Verso 15, olha lá. Capítulo 15, verso 11. Então 3.000 homens do Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã e disseram a Sansão: não sabias que os filisteus dominavam sobre nós? Por que fizeste isso? Queimando as coisas deles, né? Aí olha o que aconteceu. Ele respondeu: assim como eles fizeram a mim, também fiz a eles. O que vocês acham dessa resposta? O que vocês acham dessa resposta, gente? Cuidado para não se tornar aquilo que você condena. Cuidado, lá estava Sansão. Aí o pessoal falou: Sansão, nos ajude, Sansão, o povo está todo nos rodeando aí, o que nós vamos fazer? Eles, tá bom, me amarrem aqui com 2 cordas novas, me leva lá até eles, né? Porque me entrega para eles aí com 2 cordas novas. E aí botou 2 cordas novinhas, amarraram ele bem. Pode passar, filho, eu preciso que você continue passando aí, ó. Mas aqui já passou essa parte, já comeu o favo de mel lá, aqui está a esposa dele já. Aí, olha aqui, ó, e lá está ele deixando a esposa, já foi embora, pode passar o próximo agora. E aí está as cordas. Quando chegou na frente dos filisteus, ele quebra as cordas na frente deles. Lá está o homem poderoso quebrando as cordas. E o que mais que ele fez? Pode passar. Ele pega uma queixada de jumento e mata todo aquela quantidade de homens que estavam ali. Gente, vocês já pararam para pensar um homem sozinho matando um montão de homens na mesma hora com uma queixada de jumento? Vocês sabem o que é uma queixada de jumento? A queixada de um jumento, o queixo de jumento. Ele pegou na mão e foi isso que ele levou para matar todo aquele povo. E aí, este homem deu uma quietada por 20 anos. 20 anos ele julgou a Israel, depois dessas besteiras que ele fez. Mas eu preciso dizer uma coisa a vocês. Quando o pecado não é arrancado da vida, e só é arrancado com confissão e arrependimento, senão Satanás pega de novo. Sim ou não? Não existe outra forma. Confissão e arrependimento, senão o diabo pega outra vez. Sansão tinha confessado o que tinha feito? Tinha se arrependido? Não, ele só tinha matado um monte de gente. Se aquietou por 20 anos. Depois de 20 anos, ele resolveu dar uma passeadinha de novo. Sabe o que ele resolveu fazer? 20 anos depois, ele pega e desce até a era dos filisteus e encontra uma prostituta, bem sozinho, pensa, ninguém vai ver. E se envolve lá com a prostituta. E o povo olhou. Vocês podem imaginar um homem com tanto músculo conseguir se esconder no meio dos outros? Ele subiu para a casa da prostituta. Aí sabe o que aconteceu? O povo subiu e falou: vamos acabar com Sansão, é agora. Porque ele está lá na casa da prostituta. Ele saiu correndo, gente. Pegou as portas da cidade, ele levantou nos braços. E as portas da cidade eram imensas, muito grandes mesmo. E ele conseguiu levar ladeira acima as portas. Vocês já viram as portas das cidades antigas? Que tamanho que eram? Vocês têm ideia do tamanhão, da altura disso? E lá estava ele levando nas costas até lá em cima. Mas não bastou. Ele correu e foi se encontrar de novo com outra mulher de vida fácil. Outra mulher. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma desgraça que pode existir no mundo, é uma mulher que não dá valor à sua própria condição de sedução. Lá estava Dalila. Sansão significa pequeno sol ou forte. Dalila significa a consumidora. E Dalila foi o que Satanás preparou para ele. Satanás vinha jogando assim uns milhozinhos para ele. Agora Satanás tinha preparado um jantar. E ele se apaixonou terrivelmente. Não era um caso só. Porque Satanás veio enfraquecendo Sansão pouco a pouco. Enfiando ele em detalhezinhos um atrás do outro. Lá estava ele com a tal da Dalila. Ai, Dalila, você é tão maravilhosa, você é tão linda. E ela pegou e começou a perguntar, né, para ele: onde é que está a tua força? E ele, cheio de enigmas, começava a enrolar ela. Cada dia ele dizia uma coisa. Olha, dá uma olhada nessa imagem. Quando eu vi essa imagem, eu falei: isso aqui é bem isso mesmo. Olha que miséria, uma pessoa segurando um punhal e o outro abraçando um punhal. Como é terrível, né? Na área mais sensível da vida de alguém, uma pessoa ser apunhalado pelas costas. Avante, dá uma olhada. E aí ele começou a enrolar ela. Se amarrarem com cordas, eu vou conseguir. E ela pegava, tinha um envolvimento sexual com ele, daqui a pouco ele fazia o quê? Ela
Venham correndo, Sansão, Sansão, aqui estão os filisteus. E aí quando chegavam os filisteus, essa corda nenhuma segurava ele, né? E cada dia ele inventava uma coisa, lá estava ela pedindo, de repente ele contou, se cortarem o meu cabelo nunca foi cortado. Pensa numa pessoa adulta que nunca cortou o cabelo, vocês já viram isso acontecer? A não ser na Bíblia, vocês já viram alguém com um cabelo tão grande que nunca cortou? Eu não lembro se existe alguém no mundo assim, mas Sansão, da nossa família, era assim. Ele tinha todo o cabelo dele que nunca tinha cortado. E aí o que aconteceu, vocês já sabem, né? Lá vem um pessoal, agora eu não sei o que foi que ela fez que esse homem dormiu tanto. Lá foi ele, dormiu no que mexeram no cabelo dele, arrancaram as tranças dele, quando acabou de arrancar, pronto, o Espírito do Senhor saiu dele. Eu quero que você saiba que não foi o cabelo cortado, que a força não estava no cabelo, a força estava onde? Em Deus, e Deus saiu dele porque ele descumpriu o que Deus havia pedido. E o que aconteceu? Furaram os olhos de Sansão, levaram Sansão a ser o palhaço. Eu preciso comentar uma coisa com você. A dificuldade de Sansão começou nos olhos, ela me agrada aos olhos, e terminou sem os olhos. Satanás, ele cobra exatamente aquela parte que você entregou para ele. Eu vou repetir de novo. Ele começou com os olhos e ele terminou sem os olhos. A parte que você der para Satanás será o que ele vai cobrar. A pessoa pensa assim, não, mas essa parte aqui, não, ele vai cobrar essa daí mesmo que você está oferecendo para Satanás. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Isso é terrível. E lá estava ele agora um palhaço no meio dos outros. O pessoal ria dele. De repente, o Senhor Deus dá mais uma chance para esse homem. Templo de Dagon. Foi levado até o templo de Dagon para ser o palhaço no meio do povo. Ali o povo dizia assim, traga aí o grande poderoso dos israelitas para trazer aqui no nosso meio para a gente rir dele, para o nosso Deus mostrar que é mais forte que ele. E aí ele estava lá junto, o menininho puxando ele, que ele estava cego, né? E ele pede para o menino, me leva nas colunas principais e me coloca no meio dela. E lá ele foi. Quando chegou lá, você já sabe o que foi que aconteceu, né? Lá está Sansão destruindo o templo de Dagon e matou mais em sua morte do que em sua vida. A minha pergunta para você já parou para pensar que diferente poderia ter sido a vida de Sansão se ele tivesse seguido o que Deus pediu? Que tremendo teria sido essa vida. Vamos dar uma olhada aqui numa coisa interessante. Leia comigo. Não há promessa para aqueles que querem agradar a si mesmos. Isso está no livrão. Não há promessas para aqueles que querem agradar a si mesmos. Outra parte, vai lá. A inclinação não deve nunca governar a escolha do marido ou da mulher. Nunca. Não é inclinação. Eu gosto dessa pessoa, ela é tão bonita, ela é tão legal. Não é isso que Deus pede. Não é inclinação que tem que levar você a escolher o marido ou a mulher. O que mais? Leia o próximo. Entretém-se pensamentos e falam-se palavras que tendem a derribar as fortalezas dos princípios e enfraquecer a cidadela da alma. Quer dizer que existe alguma coisa nos rodeando? Existe ou não existe? A fortaleza dos princípios é quebrada. Eu falei isso nessa semana para vocês. Fortaleza dos princípios são quebradas. As cidadelas da alma são quebradas quando a gente começa a ter amizade com quem não presta. Ali diz que a amizade com os ímpios faz quebrar as cidadelas, as fortalezas das cidadelas. Entenderam? Agora ouça leia esse último aqui, olha lá. Sansão orou, soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, fortalece-me só mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus. E morreu, né? Sansão, você sabe que morreu. Vamos ler junto agora? 1, 2, 3. Justamente aqueles que Deus se propõe usar como seus instrumentos para uma obra especial. Peraí. Vocês vão ter que ler isso aqui agora todo mundo junto. Isso aqui é a parte principal, tá bom? Vamos ler isso aqui com muita seriedade. O que diz? Justamente aqueles que Deus se propõe para usar como seus instrumentos para uma obra o quê? Especial. Satanás, empregando o seu máximo poder, procura o quê? Ele procura transviar quem? Quem Deus separou para uma obra especial. Como? Agora olha. Ele nos ataca no quê?
Ele ataca onde? Posso perguntar uma coisa para você? Você sabe quais são os seus pontos fracos? Ele não vai atacar aquilo que você cai, é onde é o seu ponto fraco. Ele não vai te atacar em outra coisa que ele sabe que é mais difícil. Então ele vem naquilo que é o teu problema, onde deveria estar subjugado diante do Senhor. Tem ponto fraco, você tem que tornar forte. Olha o que continua dizendo. Agora vem a parte principal. Olha lá, ó. Ele nos ataca. Ele nos ataca. 1, 2, 3. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando pelos defeitos do caráter, obter domínio sobre o quê? O homem todo. Ele pega aquele pedacinho e faz o quê? Agora eu pego todinha a pessoa. Continua. E sabe que se tais defeitos são acalentados, terá o quê? Bom êxito. Mas ninguém precisa ser vencido. Aleluia. Continua. O homem não é deixado só a vencer o poder do mal pelos seus fracos esforços. O auxílio está às mãos e será dado a toda alma que realmente o desejar. Anjos de Deus que sobem e descem pela escada de Jacó, viu em visão, auxiliarão a toda alma que o deseje e subir mesmo aos mais altos céus. Olha para cá. Em nome de Jesus, é preciso entender isso. Há poder no céu para ajudar você. Há poder no céu para não nos deixar sermos Sansão falido. Entendeu? Nós não precisamos ser falidos. Não precisamos. E que pela graça e poder de Deus, o Senhor nos dê visão, nos ensine, nos mostre a fugir do que não presta, a manter-nos saudáveis, a cuidar de nossa vida pessoal. Eu quero orar com você agora. Quero orar com você que está em casa. É hora de tomarmos uma posição diante do Senhor. E o Senhor Deus pede porque Ele sabe o que é que vem pela frente. Quais são as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Então eu te peço em nome de Deus. Peça agora. Peça a Deus. Para Deus ajudar você nas tuas fraquezas. Vamos orar. Senhor Deus do universo, amado Pai Celestial, a história de Sansão foi deixada para nós como um alerta terrível. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor seja orientador nessas misérias e nossas fraquezas pessoais. Que nós não venhamos a cair, Senhor Deus, numa situação tão terrível como a que ele caiu. E que não venhamos envergonhar a Tua causa. E que não venhamos entregar para o inimigo nenhuma parte de nossa vida. Eu rogo a Ti a Tua bênção agora. Rogo que em nome de Jesus a Tua mão, Senhor Deus, nos sustente. A gente não venha usar o Espírito Santo como Sansão usava. Sansão, ele ficava usando Deus e não deixava Deus usá-lo. Por isso eu te peço que em nome de Jesus nos ajude a sermos honestos e fiéis em todos os pontos. Que Tua bênção nos alcance de tal maneira que não sobre nada para Satanás reclamar. Abençoa essa pessoa de casa. Fortalece-a, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, te dê um bom dia. Que a sua vida seja abençoada tremendamente. Um abraço para você.